reconhecemos que Tu és Deus sobre as nossas vidas e que Tu és o único capaz de quebrar o jugo, de quebrar os nossos corações que muitas vezes estão duros mesmo diante de Ti. Tu és aquele que é capaz de tirar mágoas, de restaurar vidas. Eu sou prova disso, Senhor. Eu sou prova de uma vida restaurada, de uma vida transformada, de uma vida liberta. E por isso eu venho diante da Tua presença nessa noite, te pedindo para que o Senhor derrame sobre nós o Teu amor, que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas a Tua presença. Porque quem somos nós sem a Tua presença? Quem somos nós? Nós te amamos, nós nos rendemos diante de Ti. Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Toca a minha vida, toca o meu coração e venha me transformar mais uma vez nessa noite. Venha transformar a minha vida mais uma vez nessa noite. Venha moldar o meu coração conforme a Tua vontade. Venha moldar o meu caráter conforme a Tua vontade. Venha trazer libertação àqueles que precisam. Venha trazer paz. Ó Espírito Santo, venha consolar os corações daqueles que estão doendo. Trazer cura física, cura espiritual. A Tua palavra diz que é um coração quebrantado, Você não resiste. Então eu peço que o Senhor venha quebrantar os nossos corações nessa noite. Quebrante os nossos corações. Transforma as nossas vidas. Torna-nos sensíveis a Ti, Senhor, ao Teu falar. Que um simples sussurro vindo da Tua parte seja o suficiente para podermos entender a Tua vontade, a Tua direção para as nossas vidas. Eu entrego cada um aqui nessa noite, Senhor, nas Tuas mãos. Graças Te damos, Senhor. Queremos rogar também pela Tua palavra que será ministrada neste momento, Senhor. Não só aqui, mas também, ó Deus, nas salas e nos cultos infantis que nós teremos no Ministério Infantil, as crianças, os professores, voluntários. Em nome de Jesus, salva, Senhor, crianças, abençoa, liberta, batiza com o Teu Espírito Santo, edifica em nome de Jesus. E nós também que aqui estaremos recebendo a Tua palavra, fala ao nosso coração, repreendemos toda a resistência contra a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, trazendo salvação, libertação, transformação, em nome do Senhor, batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos e agradecemos, e o povo de Deus diz: amém. Deus te abençoe. Tome assento em nome de Jesus. As crianças podem ir. Vão sobrar aí bastante lugares. Tem muitos irmãos em pé. Tem gente, né, foi preciso colocar cadeiras lá no corredor. Pastor Marcos, pode vir para cá. Deixa só as crianças irem para o ministério. Gente, vocês que estão no corredor, ajudem, por favor, irmãos diáconos. Eu acho que pode tirar as cadeiras agora e eles entrarem, tá bom? Ajuda aí, Carlinhos, por favor. Quem tem um lugar vago aí do seu lado, uma cadeira vazia do seu lado? Olha aí, tem várias ali agora, porque, né, alguns irmãos estão saindo para o Ministério Infantil, as crianças. Aí embolou um pouquinho lá na saída. Pastor Marcos Scott, ele está conosco desde quinta-feira, mas começou a ministrar na sexta, sábado, e vai estar ministrando a palavra de Deus hoje.
ele é de Belo Horizonte. Alguém de Minas aqui? 2, 3, 4, tem uns 4 ou 5. E ele já está em Curitiba por uns mais de 20 anos, e ele é diretor de uma das 5 bases da Jocum. Jocum é uma missão internacional, que quer dizer jovens com uma missão. E Deus tem usado muito o pastor Cote na área de ministração, de libertação, de cura e aconselhamento, palavra de Deus. Ele tem vários materiais aí, livros, não é isso? Ele pode falar um pouquinho dos livros, dos CDs, dos DVDs, em nome de Jesus. Querem recebê-lo com alegria? Digam amém. Amém. Pastor Marcos. Amém. Aleluia. Que tempo abençoado, né, gente? Maravilha. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Senhor, e nos colocamos diante de Ti, apresentamos ao Senhor os poucos pães e peixes que temos, para que o Senhor possa tomar, dar graças, partir e saciar nossa fome, Senhor. Vem de encontro realmente aos nossos corações, guia-nos em toda a sua verdade. Senhor, leva-nos realmente à sala do banquete, venha fartar a nossa alma com os Teus finos manjares. Dá-nos, Senhor, daquele mel que escorre da rocha, do trigo fino. Senhor, e que realmente possamos receber no nosso espírito, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa-nos nesse tempo. Também como ministro do Evangelho, eu quero abençoar, Senhor, cada vida, cada casamento, cada família, cada ministério que está representado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia comigo, Mateus 15, a partir do verso 21. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o tratar de Deus conosco, não é? A Bíblia fala assim: ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Esse tem sido um texto que tem revolucionado muito a minha vida, o meu coração, o meu relacionamento com Deus. Quando a gente olha para esse episódio, várias coisas nos chamam a atenção. A primeira delas, obviamente, a situação dessa menina, essa filha. A gente não sabe a idade dela, se era uma criancinha, uma adolescente, uma jovenzinha, mas uma menina que tinha um problema terrível. A Bíblia descreve como ela estando horrivelmente endemoniada. Só de estar endemoniada já é um problema sério. Agora, horrivelmente endemoniada, não é? É para lá de ruim. Então, fica muito claro que essa menina não tinha um distúrbio psicológico, um desequilíbrio emocional, era um problema realmente de natureza espiritual, horrivelmente endemoniada. Outra coisa que nos chama muito a atenção nesse texto é o coração dessa mãe, dessa mulher, não é? O esforço, o empenho dela como uma intercessora, ela buscando ajuda realmente pela filha, o desespero dessa mãe. Isso reflete a realidade de muita gente hoje, não é verdade?
muitos pais, mães que estão vendo seus familiares, filhos perdidos no mundo de drogas, ocultismo, imoralidade, tantas coisas perversas, não é? Agora, é muito interessante que o que a gente não observa nesse texto, quem não aparece aqui é a figura de um pai, não é verdade? A gente não vê um pai aqui. E quando a gente começa, então, a olhar para este quadro inteiro, realmente, uma das conclusões que a gente chega é essa, que as entidades demoníacas, elas se infiltram nas nossas vidas, principalmente por esses espaços que os nossos pais deveriam ter ocupado nas nossas vidas, mas, por algum motivo, eles não ocuparam. Então, de certa forma, quando você começa a mergulhar nas entrelinhas desse texto, nos bastidores do que está acontecendo aqui, a gente tem um retrato de uma família disfuncional. Uma mãe angustiada diante de uma filha que estava sendo destruída por forças obscuras. Eu gosto sempre de olhar para esse texto, não é, à luz do que Tiago fala lá no capítulo 4, versos 6 e 7, é um texto que você conhece. A Bíblia diz assim: todavia, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é? Então, é interessante que Tiago realmente está fazendo uma abordagem assim sobre como você enfrentar essas crises espirituais, esses momentos onde você se vê realmente numa rota de colisão com o diabo. O diabo é real, não é? Não é uma fantasia, ele é real. E é tão astuto que a maioria das pessoas que servem ao diabo nem ao menos acreditam na existência dele. Só para você entender o nível de astúcia do inimigo. A Bíblia fala que a antiga serpente, o dragão, lá em Apocalipse, ele já não aparece mais como uma serpentezinha, já evoluiu, virou um dragão, né? Engana o mundo inteiro. Realmente, se é um poder que Satanás tem, é o poder de enganar, não é? De seduzir, de dissimular. Mas é interessante que nessa declaração de Tiago, a gente pode entender aqui 4 princípios que são bem evidenciados e que constroem uma sequência muito inteligente num quadro, numa situação de conflito, de batalha espiritual. Primeira coisa, deixa eu colocar isso como um alicerce, uma introdução. Então, o primeiro princípio que Tiago fala aí é esse: antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Então, o maior problema de Deus não é o diabo, não é? Infelizmente, o maior problema de Deus somos nós mesmos, é o nosso coração endurecido, muitas vezes petrificado, os nossos ouvidos ensurdecidos para a voz de Deus, a nossa insensibilidade a Ele. Muitas vezes Deus tem tentado nos falar de tantas formas, mas nós simplesmente ignoramos, não é? E de repente a gente começa a passar por situações assim, como dessa mulher, situações que elas são aparentemente malignas mesmo, não é? Imagina a situação dessa mulher, uma filha ali sofrendo uma terrível exploração demoníaca. E de repente, eu não sei, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida familiar, matrimonial, não é? Estão acontecendo coisas que de repente você percebe, não é possível, parece que o inimigo está reunindo todas as suas forças contra mim. E de repente a gente começa, não é, usar os nossos jargões evangélicos, repreender os demônios: Satanás, eu te amarro, eu te expulso. Mas é interessante que quanto mais a gente amarra e expulsa, pior fica a situação. E você sabe por quê? Porque às vezes, no fundo, o problema não é o diabo, é Deus, com a mão no nosso peito. Porque Deus resiste
ao soberbo. A Bíblia fala assim, o soberbo Deus conhece de longe. Eu costumo dizer que Deus é alérgico, né, ao soberbo. Então, é a primeira coisa que ele fala. Isso é uma lei espiritual que nós precisamos realmente de entender. Segunda coisa que ele explica aqui é que Deus dá graça aos humildes. Então, depois de resistir aos soberbos, Deus honra os humildes. Graça e orgulho são coisas que não se misturam. O favor de Deus, a abundância do seu reino estão conectados com um coração purificado da arrogância, do orgulho, não é? Por isso, eu costumo dizer que humildade é talvez o maior segredo da santidade. Porque quanto mais você se sujeita ao tratamento de Deus, quanto mais você se humilha, você se torna maleável diante do propósito dele, mais Deus realmente te santifica, não é? Deus dá graça aos humildes. Não existe princípio mais elevado de prosperidade do que humildade, porque Deus exalta os humildes. E quando Deus exalta alguém, isso é prosperidade. Essa é a verdadeira prosperidade. Tiago fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. É uma outra coisa intrigante, não é? Mas que faz parte de todo esse processo quando você está numa situação de conflito. Sujeitai-vos a Deus. Então, isso fala realmente de um processo, de nos quebrantarmos diante dele. O que é sujeitar a Deus? Será que é apenas a gente verbalizar o senhorio de Jesus? Não é? Ele é o meu Senhor, de boca para fora. Um cantor muito famoso no Brasil, certa vez, falou que os crentes, eles não contam mentiras, eles cantam mentiras. Porque a maioria das coisas que nós cantamos, até durante o louvor, nós não temos nem 10% de compromisso com essas declarações. É uma coisa realmente da gente parar e pensar. Então, o que significa realmente sujeitarmos a Deus? E aqui que entra realmente esse processo de nós nos submetermos ao tratamento deles. Irmãos, olha, Deus não está interessado só apenas em nos levar para o céu. O Evangelho não é só isso, não é uma passagem para o céu. Realmente, o Evangelho do Reino é nós nos tornarmos como Jesus é. Sermos como Ele é. O propósito maior de Deus na vida de uma pessoa não é que essa pessoa seja feliz. Felicidade é redundância. Mas é que nós sejamos santos, como Ele é santo. Felicidade é uma redundância, não é? Então Deus quer tratar conosco, que Deus é um Deus que prova os corações. Deus sabe realmente como lidar com as nossas manhas, as nossas artimanhas, os nossos chiliques, as nossas dissimulações, as nossas motivações corrompidas, enganosas. Então, a essência principal do nosso relacionamento com Deus é como nós respondemos a Ele nos momentos de provas que Ele está tratando conosco. Essa capacidade de enfrentar com humildade as provas de Deus. E o quarto ponto que Tiago fala aqui, ele fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes a gente quer cair de paraquedas aqui, não é verdade? Mas antes de você chegar realmente nessa plataforma de autoridade, é importante nós discernirmos as verdades que ele falou antes. Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes, um processo de sujeição a Deus. Tudo isso constrói uma plataforma de autoridade através da qual nós vamos resistir ao diabo. E realmente, ele não vai ter outra alternativa senão cair fora. Em contrapartida, o problema, irmãos, é quando nós não discernimos as provas de Deus. E os sintomas são evidentes quando você não discerne as provas de Deus.
Ao invés do diabo fugir, nós é que fugimos. Saímos da igreja, abandonamos o cônjuge, murmuramos, reclamamos. E isso, gente, realmente derrota, não é? Mas à medida que nós suportamos a humilhação, que nós nos sujeitamos à correção de Deus, o diabo não tem mais onde se apoiar, se esconder, torna-se um alvo claro, desarmado, fácil, e a partir disso fortalezas mentais, esquemas de perseguição começam a ser desmoronados através de uma genuína libertação. E é o que a gente vê acontecendo exatamente nesse episódio. Sinceramente, por muitas vezes eu já tinha lido esse texto dessa mulher, e eu confesso para você que eu ficava confuso. Sempre que eu li esse texto, eu ficava confuso. Porque, de certa forma, a gente tem uma noção sobre ética pastoral, não é isso? A gente sabe como é que um pastor tem que tratar uma ovelha. E a maneira como Jesus começou a tratar essa mulher, parecia que ele estava meio surtado. Principalmente quando ele chega nesse nível, irmãos, de falar assim, olha, não é bom tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Chamou a mulher de cadela, coitada. Meu Deus. Não, eu ficava assim, Deus, o que está acontecendo aqui? Então, alguns anos atrás, eu estava passando por uma situação bem complicada, aos meus olhos, assim, injusta, não é? Eu não sou uma pessoa de ficar remoendo as coisas, não, né? Ficar igual o Jó lá, com um caco de telha, coçando ferida, eu não tenho muito desse negócio, não. Mas me deu uma certa, como é que fala assim, entrei numa fossa lá, e comecei a lamuriar, não é, Deus, mas por que isso? Não é? Você sabe como é que é liderança? Liderança, muitas vezes, você investe nas pessoas, você trabalha com pessoas, cria oportunidades, projeta as pessoas, porque liderança é isso. Só que, de repente, você percebe que aquelas pessoas que você mais investiu estão puxando o seu tapete. Estão se amotinando. Não é? Acontece. Se Jesus, que foi o lenho verde, teve um bando, né, de traidores, negadores, desertores, imagina nós, que somos o lenho seco. Mas eu estava, então, meio que lamuriando Deus, mas por que logo essa pessoa? E eu me lembro, na época eu pastoreava uma igreja, e de repente, eu percebi que todo motim que estava acontecendo, era exatamente aquela pessoa que eu mais tinha apostado. E eu comecei, Deus, mas por quê? Por quê? Até que, de repente, Deus me deu esse texto. Eu comecei a meditar nele. E, de repente, eu tive um lampejo, uma revelação de Deus. E quando eu tive essa revelação, eu ouvi a voz de Deus. E Deus falou comigo assim, olha, Cote, na verdade, o problema não é essa pessoa que você está falando. O problema é o seu orgulho. Deus falou comigo. E eu falei assim, puxa vida, Deus podia ter ido dormir sem essa, né? E ali Deus começou a realmente mostrar ao meu coração tantas atitudes. Às vezes a gente não percebe, mas tantas atitudes presunçosas, prepotentes, não é? Arrogantes. Lógico que isso, tudo às vezes com um toque assim, de gentileza e espiritualidade, mas o coração era esse. Arrogante. E eu comecei a entender que toda aquela rebelião, na verdade, era só o efeito colateral do meu orgulho. O problema não era essa pessoa, era eu mesmo. E até hoje, irmão, sinceramente, lá no nosso ministério, quando a coisa começa a entrar em crise, eu sempre falo, Deus, o que está errado em mim? O que está acontecendo? E na maioria das vezes, a gente está precisando de um acerto mesmo com Deus, não é? Sinceramente, sondando o meu coração e analisando tantos problemas que às vezes a gente passa,
Eu tenho percebido e desvendado essa tendência viciante que parece que todos nós temos, que se baseia no orgulho ferido. Sinceramente, irmãos, olha, a raiz de 90% dos nossos maiores problemas, conflitos, milindres, chiliques, a hora que você vai ver, no fundo, é orgulho. É a nossa intratabilidade. É a nossa resistência à correção de Deus. E Deus vai usar pessoas, não é? Agora, o pior do orgulho, como alguém já disse, que o orgulho é como um mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Esse é o problema, irmãos. Não sei se você já conversou com uma pessoa que tem mau hálito, né? Você tenta se afastar um pouco, a pessoa se aproxima de você. Às vezes você oferece até um house. Ô, irmão, quer um house, né? Quando alguém te oferece um house, você pode saber que o negócio está feio. Mas é muito sutil. Orgulho é algo muito mais sutil do que a gente imagina e se revela exatamente na nossa intratabilidade. Então, o que a gente tem nesse texto fala de uma mulher, uma filha miseravelmente endemoniada. Lógico que essa filha pode significar áreas importantes da nossa vida, áreas significativas que estão aprisionadas em alguns quadros crônicos de derrota e destruição. Às vezes alguns estão com relacionamento conjugal endemoniado, outros com a vida financeira, outros com o temperamento, outros com a vida sentimental, não é? A pessoa olha para a vida sentimental dela, é uma coleção de relacionamentos traídos, destruídos, outro temperamento, não é? Aquela pessoa estupim curto. Alguns, na verdade, nem estupim, nem pavio mais tem. É o homem bomba, qualquer coisa que você fala que desagrada, é pedaço de gente voando para todo lado. Então, na verdade, gente, não é difícil mapear a nossa vida, fazer uma leitura, bem como também da nossa família. Normalmente os sintomas são evidentes e denunciam realidades que precisam de ser mudadas. Mas algo que realmente me encanta aqui é o discernimento que Jesus teve. Como que ele pôde realmente ir na raiz do problema. Aliás, Jesus sempre tem essa capacidade. Irmãos, Jesus não se impressiona com aquele estereótipo que a gente coloca, não é? É interessante, Jesus sempre vai no ponto que ele tem que ir. Você se lembra lá daquele jovem rico, um príncipe? A Bíblia fala que ele era um príncipe. E ele chegou com uma dúvida, ele tinha uma incerteza. Ele falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus respondeu a pergunta de uma maneira assim natural: guarda os mandamentos. Porque é isso que a Bíblia inteira diz. Se você obedece os mandamentos, você vai viver. Senhor, tudo isso eu tenho feito e tal. E a Bíblia fala que Jesus olhou para ele e o amou. E disse: olha, já sei, falta-te uma coisa. Vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me segue. Jesus foi na raiz do problema dele. Havia uma insegurança baseada na avareza, não é? Vende tudo que você tem. Foi na raiz. Então, irmãos, olha, Jesus não vai tratar conosco de maneira superficial, não. Ele quer chegar naquele ponto que você não quer que ninguém, nem ele, chegue. E esse, na verdade, é o ponto da cura, não é? Mas nós temos aqui um caso clássico do que eu considero como libertação. É interessante, você pode olhar nesse texto, você não vai achar aqui uma expulsão de demônios, não existe expulsão de demônios aqui. Expulsão de demônios é diferente de libertação, não é? Expulsão de demônios está muito relacionado com o ministério evangelístico,
Normalmente, todo evangelista mesmo, uma pessoa que tem um ministério evangelístico, as duas principais marcas é isso, a expulsão de demônios, cura de enfermos, não é verdade? Agora, libertação não é você expulsar irresponsavelmente os demônios de uma pessoa, mas é você tratar profundamente das causas que estão relacionadas com esse quadro de exploração. É um processo que vai além, não é? E você pode observar que, inclusive, é interessante a posição dessa mulher, não é? O que você acha sobre a situação espiritual dessa mulher? Essa mulher já era salva? Ela era uma mulher salva ou não? Ela tinha o discernimento que muitos judeus, inclusive, não tiveram, que Jesus era o Messias, o filho de Davi, o Yeshua HaMashiach, a salvação de Israel. A nomenclatura que ela usa aqui é uma nomenclatura messiânica. E ela invoca o Senhor. O que a Bíblia fala? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é? Então veja bem, nós estamos falando de uma pessoa salva. E como que Jesus foi profundamente na situação dela. Ele conseguiu provocar na vida dessa mulher uma atitude que produziu por si mesma a libertação que ela tanto clamava. Agora, será que Jesus não poderia apenas ter expulsado aquele demônio com uma palavra só? Podia ou não podia? Lógico, ele é o Filho de Deus. Não é? E muitos de nós gostaríamos que as coisas se resolvessem assim conosco. Não é verdade? Se eu perguntar aqui, quantos gostariam que hoje, num estalar de dedos, Deus pudesse resolver todos os seus problemas financeiros? Ou que Deus pudesse resolver a sua solteirice, como foi colocado aqui. Essa casta aí é só com jejum e oração, né? É um negócio mais complicado. Mas veja bem, gente, nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Todos nós sabemos que Deus é um Deus de milagres, mas eu quero que você entenda uma coisa: milagres não transformam o nosso caráter. Esse é o problema. A Bíblia fala de pessoas que viram os milagres de Deus, operaram os milagres de Deus, como Judas Iscariotes, e ainda tomou o caminho da perdição. Não se impressione muito com milagres. Deus não se impressiona muito com milagres. Ele se impressiona com caráter. Por isso que o caminho para algumas libertações envolve passarmos por provas duríssimas. Está difícil dizer um amém para isso, né? Mas eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, não. Tá bom? Eu não quero vender um evangelho triunfalista, que Deus vai fazer e acontecer, e realmente sonegar a você um processo de responsabilidades que você precisa de entender. O caminho para algumas libertações envolve passarmos por provas duríssimas. Ao sermos provados, tratados por Deus, a libertação vai fluir. A grande questão aqui, na verdade, não é você vencer os demônios, mas é sermos vencidos por Deus. Por isso, olha, talvez de tudo que eu estou falando aqui hoje à noite, talvez o mais importante é isso. Realmente a minha expectativa hoje é que você possa sair desse lugar aqui hoje totalmente derrotado pelo Espírito Santo. Totalmente vencido. Esse não é o culto da vitória, é o culto da derrota. E eu vou te falar, se você sair desse lugar derrotado por Deus, cadeias demoníacas vão se romper na sua vida, na sua família, as coisas vão fluir realmente. E esse é o trabalho que Jesus começou a ter com essa mulher aqui. Ela precisava de ser alinhada com um princípio.
de humilhação, de quebrantamento. Nós vamos entender por quê. Então não foi uma tarefa simples, mesmo correndo um risco de ser totalmente mal interpretado, mas Jesus permaneceu firme no discernimento dele. Agora aqui vem um risco. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Gente, quantos já viram pessoas amarguradas com Deus, atribuindo a Deus injustiça, dizendo que Deus não ama, colocando em dúvida o amor de Deus? Muitos ressentimentos contra Deus nascem de respondermos às suas provas sem uma visão do nosso próprio orgulho, da nossa presunção. Quando Deus começa a tratar conosco, e Ele vai tratar conosco. Irmãos, Deus, Ele não tem medo de falar não para mim e para você. Ele não vai ficar para, se ele desviar. Não é? Tem algumas pessoas que falam assim, Deus, se o Senhor não me der isso, eu desvio. Eu não volto mais na igreja. Faço pirraça. Porque Paulo fala, não tenteis a Cristo. Isso é tentar Deus. Deus não tem medo de dizer não, de confrontar os nossos chiliques, as nossas manias. Irmãos, porque Ele nos ama. Na verdade, Ele quer nos alinhar com o caráter dEle. Ele está preparando uma igreja que é santa, pura, sem mácula, sem mancha. Um povo realmente comprometido. Então, muitos ressentimentos contra Deus, eles nascem assim, de respondermos às suas provas sem uma visão do nosso próprio orgulho. Isso só aponta para novas provas que virão, até que essa invisibilidade do nosso orgulho seja removida e a humilhação tome lugar. E tem gente que fica só nessa, e achando que é o diabo, e com raiva de Deus também. Então eu quero estudar com você para a gente terminar 3 provas que Jesus submeteu a essa mulher e que reverteram o quadro dela. Vamos analisar esse doloroso processo de libertação. Eu não sei o quanto você está familiarizado com o conceito bíblico de libertação, mas nós vamos entender na Bíblia o que é uma libertação. Amém? Temos aqui uma aula prática, é clássico isso, não é? Então, como reagir diante de situações assim? Principalmente situações humilhantes, quando parece que Deus está nos tratando de uma maneira estranha. O que Ele quer falar conosco? Mas na atitude dessa mulher, tem algumas respostas, irmãos, que podem realmente mudar a natureza da nossa vida espiritual. A primeira prova, e são provas universais, eu acredito, mas a primeira prova que a gente observa aqui é silêncio, o silêncio de Deus. E o silêncio, de certa forma, traz uma carga também de desprezo. Porque quando você busca alguém e essa pessoa simplesmente se cala, isso soa como rejeição, como desprezo. Olha só o que a Bíblia fala. Eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo, imagina essa mulher gritando, clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. E a Bíblia fala assim, contudo, ele não lhe respondeu palavra. Jesus não deu nem bola para o clamor, para o desespero dessa mulher. Ele continuou na jornada dele. Como se algo insignificante estivesse acontecendo. A mulher veio gritando por socorro e simplesmente Jesus a ignorou, não lhe respondeu palavra. Ele a despreza num momento de angústia, perplexidade. Irmãos, quando o silêncio de Deus confronta o nosso desespero, quando Deus se cala. Você já passou por isso? Parece que está acontecendo
a pior coisa que poderia ter acontecido com você, e você ora, e Deus não responde. Não acontece nada. Você descabela, chora, desmaia, aí não tem jeito. A única resposta diante do nosso clamor é a solidão. Eu fico imaginando assim, me colocando no lugar dessa mulher. O sentimento é claro, não é? Jesus deu as costas. Foi se distanciando. Talvez uma sensação de abandono invadiu o seu coração. Aí os sentimentos se afloram, se tornam vulneráveis. E é nesse momento que esse espírito de orgulho se aproxima. O orgulho, ele não fala, ele dói na gente. Começa a dizer, está vendo? Deus não ama você. Ele não se importa com o seu sofrimento. Ele se esqueceu de você. Deus te abandonou na hora que você mais precisava dele. Até parece que o diabo tem razão. Você não acreditar numa mentira como essa, num momento como esse, é para pessoas que conhecem o caráter de Deus. Eu não sei se você pode perceber, mas Jesus criou um clima extremamente constrangedor aqui, porque ele desprezou aquela mulher publicamente. O que dá a entender que ele continuou andando, ele foi embora, ele não estava nem aí. E a mulher, a Bíblia diz que continuou gritando atrás dele como uma louca. Foi uma situação de tamanho constrangimento que os próprios discípulos, tentando melhorar o negócio, chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, despede-a pelo menos, porque vem gritando atrás de nós. Olha só os discípulos. Talvez Pedro falou: Jesus, o senhor está queimando o filme da igreja, rapaz. O que vai sair na Gazeta de Jerusalém amanhã? Mestre rejeita mulher em agonia. Pelo menos Jesus, acho que Pedro se sentiu até um pouco mais espiritual pela primeira vez, né? Pelo menos despede-a, seja educado, seja polido, Senhor. Tenha ética, não é? Não pode atender agora, marca depois lá no Monte das Oliveiras, qualquer lugar. Mas não faça isso. Ela vem gritando atrás de nós. E os discípulos, então, tentando contornar esse constrangimento inicial. Aí vem a segunda prova. Respondeu-lhes ele: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Segunda prova é a discriminação. Quantos já se sentiram discriminados? Discriminação. É fácil. Você sofreu uma discriminação? Você ser tratado de uma maneira diferente porque você não tem determinada nacionalidade? É um negócio complicado, não é? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher era da casa de Israel, gente? Ela era da casa de Israel? Não. Ela não era da casa de Israel. Quando os discípulos tentam amenizar esse constrangimento inicial da situação, uma resposta agora mais agressiva. Jesus impetra um golpe fortíssimo contra a insistência dela, discrimina racialmente, se omite em relação a ela por causa da sua nacionalidade. Ele a inferioriza em relação aos judeus. Mas nós vamos entender, ele estava provocando especificamente uma estrutura de orgulho que tinha que ser vencida, confrontada. Se você estuda sobre essa mulher na Bíblia, no Evangelho de Marcos, onde esse episódio também é narrado, Marcos dá um detalhe muito importante dizendo que essa mulher, na verdade, ela era grega.
sirofenícia de nação e língua, mas ela era grega. Se você é uma pessoa que já estudou cuidadosamente o Novo Testamento, você pode observar que todas as vezes que os gregos tentam se aproximar de Jesus, Jesus resistia. Por que Jesus resistiu aos gregos? Se você se contextualiza, não é? Se você começa a entender como é que as coisas funcionavam naquela época, os gregos, eles eram esse povo altivo, orgulhoso. Você lembra quando Paulo, se referindo à cruz de Cristo, ele fala que Jesus crucificado foi um sinal de loucura para os gregos que eram sábios, de fraqueza para os romanos que eram os fortes, e de escândalo para os judeus que eram os religiosos. Os gregos eram tidos como os sábios. Lembra Paulo em Atenas? Os estoicos, os epicureus, os caras filosofando, se colocando realmente acima de qualquer outro. Os gregos eram assim, eram nariz empinado. E nós falamos, gente, o soberbo Deus conhece de longe. Lembra aquele suspiro que Jesus deu? Graças te dou, ó Pai, que tu ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos. Só faltou falar grego. E as revelastes aos pequeninos. Então a gente observa isso. É interessante, naquela época, apesar dos romanos terem dominado o mundo pela força, os gregos foram quem conquistaram filosoficamente o mundo inteiro, inclusive o Império Romano. Então, a cidadania grega era símbolo do orgulho intelectual, cultural, espiritual e etc. E a gente vê realmente Jesus tratando sobre isso. Havia um esquema de propagação de iniquidade na família dessa mulher grega. A Bíblia fala que a soberba produz a destruição, a altivez de espírito, a queda. E o que a gente vê na família dessa mulher? Um quadro de destruição. Irmão, você pode observar toda situação onde acontece destruição, queda, você pode olhar que a base disso é orgulho. Essa é uma lei que não vai ser quebrada. Quando você vê uma pessoa, uma família, uma nação se arrogando, agindo com prepotência, você não tem nem, precisa nem de ser um profeta para dizer que vai para um lugar de destruição. Então Jesus precisou de tratar com isso. Todo preconceito revela uma idolatria em relação à nossa reputação. Sempre que você discrimina alguém, que você descarta alguém, em outras palavras, o que você está dizendo? Eu sou melhor. Quando você descarta uma outra igreja, uma outra denominação, um outro pastor, uma outra pessoa, o que você está dizendo? Eu sou melhor. Preconceito. É como os gregos faziam. Isso tem que ser tratado. E ao tratar preconceituosamente essa mulher, Jesus estava confrontando esse complexo de superioridade que os gregos tinham em relação ao resto do mundo. E quando Jesus confronta essa mulher dessa forma, é incrível. A Bíblia fala assim, que ela, numa posição de intercessão, o adora, dizendo: Senhor, socorre-me. Eu gosto sempre de perceber o impacto cultural das declarações. Irmãos, e isso aqui é muito forte. Porque, naquela época, como eu disse, os gregos eram a elite, a high society.
Era o top. Agora você imagina uma mulher da mais alta sociedade, uma grega, helenista, chegando para um judeu e chamando de senhor. O judeu era o escravo do romano. Senhor, socorre-me. Irmãos, algo começou a se romper. Algo começou a mover ali. Ela derrota o seu preconceito grego, o seu orgulho nacionalista, ela engole o sapo, ela engole tudo e se humilha. E aí vem a terceira prova. Ofensa. Aí Jesus pegou pesado. Talvez na hora que os discípulos acharam que o negócio fosse dar uma amenizada. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los os cachorrinhos. Jesus estava agora tocando na dignidade humana dessa mulher. Baixou o nível. Ofendeu a pobre coitada publicamente. Foi algo muito forte. Não havia como provocar mais a carnalidade de uma mulher, uma pessoa da alta estirpe. Ela foi ignorada, discriminada e agora ofendida pelo próprio Jesus. Jesus agrediu essa mulher em relação à filiação, não só a desconsiderou como filha, mas a considerou como um animal imundo. Culturalmente falando, essa declaração, assim, na cultura hebraica, cachorrinho, é uma coisa imunda, se referindo a alguém imundo. Chamou a mulher de cadela. Eu acho que naquele momento os discípulos já estavam suando frio. Né? Talvez Pedro falou: André, monta uma equipe de intercessão ali, porque o mestre perdeu a cabeça. Judas, coitado, já estava pensando nas ofertas. Vai cair os dízimos, né? Vai cair as ofertas, e agora? Né? O desespero baixou na equipe. A igreja ia acabar por ali mesmo. Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. Irmãos, vamos entender isso aqui. Porque muitas vezes a gente, infelizmente, não é, a gente lê a Bíblia com algumas viseiras culturais. E é importante a gente entender o que realmente está acontecendo. Veja bem que, primeiramente, Jesus tratou das raízes dessa mulher. Estava tratando das raízes. Porque problemas têm raízes. Inimizades têm raízes. Pessoas têm raízes. E se você não quer ser superficial, você precisa o quê? Confrontar as raízes dos problemas das pessoas. Esse mapeamento das raízes. Então ele lida com esse esquema de propagação baseado no orgulho grego, que traz destruição. Provavelmente era um dos pontos onde esse espírito maligno se apoiava para destruir a filha. Esse demônio não estava ali à toa, por estar. Não acontece assim, gente. Não é? E agora ele começa a tratar com essa outra raiz, porque ela era também uma mulher cananeia, sirofenícia, ou seja, cananeia. Quem são os cananeus? Quem foram os cananeus na Bíblia? Os cananeus, vários povos, descendentes de um homem chamado Canaã. Não é isso? O Canaã, o pai dos cananeus. E quem foi o Canaã na Bíblia? O Canaã era filho de Cão, não é isso? Coitado, só de ser filho do cão já é um problema. E o Cão era filho de Noé. Noé. E todos nós sabemos desse incidente que aconteceu ali. Aquela história do mundo acabar. Depois de 120 anos de ministério. Imagina, 120 anos de ministério. Uma igreja com 7 pessoas. Não é fácil. O Noé, coitado, chapou o coco. Né? Tomou todas. E a Bíblia fala que aconteceu algo. O filho, o cão, a Bíblia fala que ele desonrou, ele descobriu a nudez do seu pai. Ele desonrou. A gente não sabe exatamente o que aconteceu.
Eu nem me arrisco a dizer o que aconteceu, mas aconteceu uma desonra muito séria. Aconteceu uma desonra. E Noé, então, ele expressa isso através de uma palavra, um castigo, uma palavra imprecatória, uma maldição. E, estranhamente, Noé fala assim: maldito seja Canaã, filho de Cão. Engraçado, ele não amaldiçoou o cão. Quem que ele amaldiçoou? O neto. Aparentemente, ele não amaldiçoou o cão, mas o filho dele. Por 3 vezes, ele disse isso. Mas, na verdade, o que Noé estava querendo dizer com isso? É como se ele estivesse dizendo assim: olha, meu filho, da mesma maneira desonrosa que você me tratou, o seu filho vai te tratar. É o que ele estava dizendo. E se você estuda a história de Canaã, é uma história farta, não é? Tão rica de informações quanto a própria história dos hebreus. Porque os hebreus possuíram a terra dos cananeus. E se você estuda sobre os cananeus, você vai ver um esquema de propagação de iniquidade baseado nisso: desonra à paz, desprezo às autoridades, sacrilégio. Irmãos, é impressionante como os cananeus resistiram a Deus. Se você conhece um pouco da história bíblica, quanto tempo Deus teve de tolerância com os cananeus antes de julgá-los? 430 anos. Você teria 430 anos de paciência com alguém? Precisaria de várias vidas, né? Mas Deus teve. Depois de 430 anos. Tanto é que, principalmente na época de Jesus, havia um ditado muito famoso, muito conhecido, exatamente no contexto dos cananeus: não lanceis as vossas pérolas aos cães, nem aos porcos. Era um ditado do contexto cananeu. Olha, não perde tempo com o cananeu, porque é gente que desonra a Deus, que comete sacrilégio, que despreza as coisas sagradas, que não valoriza as coisas divinas. Não perde tempo. Então, quando Jesus fala isso, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Na verdade, ele estava confrontando uma ferida na cultura dessa mulher. E essa mulher entende a linguagem que ele usa. E é como se ela dissesse: é verdade, Jesus. Nós temos agido como animais imundos, rejeitando as coisas sagradas, rejeitando as pérolas de Deus. Mas naquele momento, surpreendentemente, ela se humilha tanto, ela fala isso: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha, essa mulher se humilhou tanto, que realmente todas essas estruturas de orgulho e resistência a Deus se ruíram. Irmãos, aquilo foi como uma bomba no inferno. Palavras insuportáveis por qualquer demônio. Gente, diante disso aqui os demônios ficam endemoniados. Morde a orelha. Naquele exato momento, uma libertação rompeu. Algo se quebrou. Ali, realmente, o processo fechou. Eu imagino que Jesus deve ter dado um suspiro aliviado, tipo assim: ela chegou onde eu queria que ela chegasse. Ela suportou o meu tratamento. Ela alinhou o caráter dela com o meu propósito. Imagina quando Jesus a desprezou,
Será que ela vai suportar isso? Depois, quando Jesus a discriminou e agora a ofendeu. Mas ali, realmente ela chegou. O ponto de quebrantamento total. A libertação fluiu com autoridade. Percebemos que Jesus não tinha perdido a cabeça, mas todo esse processo fazia parte de um mapeamento espiritual preciso que produziu uma das libertações mais espetaculares da Bíblia. E quando você se humilha, a seu tempo, o Senhor vai te exaltar. Uma prova de fogo, mas as cadeias se romperam. Toda maldição se foi. Irmãos, como é importante a gente discernir essa prova da humildade. Esse é o tipo de sujeição que Deus espera de nós antes da gente ficar berrando por aí com demônio e principado. Gente, crente que amarra o principado. Gente, as coisas não funcionam assim. Não é na base do grito, não. Isso é infantilidade, sinceramente. Nós temos que entender realmente essas estruturas onde essas forças demoníacas estão se apoiando e tirar o chão deles. Satanás, gente, ele é periférico, é uma parasita. Ele se alimenta do lixo, da carnalidade. Se não tem essas coisas, ele perde a força. Então, a grande questão aqui, irmãos, é o que nós vamos fazer com a nossa resistência contra Deus. Deus sabe como nos pegar, querido. Deus sabe te dar uma gravata. Você corre daqui, corre dali, trabalha 18 horas por dia, né? Mas Deus sabe como te pegar. Não é que Ele quer o seu mal, não é isso. Não me entenda, não me interprete mal. Ele te ama tanto que Ele não vai deixar você escapar fácil assim, não. Às vezes tem que quebrar a patinha da ovelhinha. Não é? Deus corrige o filho que ama. Que ama. Ele vai corrigir mesmo. Quando Deus começa a resistir o nosso orgulho, o que nós vamos fazer? E você percebe que é a mão de Deus no seu peito. Não é a crise. Não é porque não tem emprego. Não é porque não tem isso ou aquilo. Não é o seu chefe que é muito mão de vaca. Você percebe que é a mão de Deus no seu peito. O que você vai fazer? É um negócio interessante porque a injustiça de Deus, entre aspas, que é uma coisa que não existe, está sempre em contraste com a nossa justiça própria. Sempre que nós nos relacionamos com uma situação onde você pensa que Deus está sendo injusto com você, na verdade, isso só reflete a dureza do nosso coração. Quando a gente pensa, não, Deus está sendo duro demais comigo. Não, você é que está sendo duro demais com Ele. Essa mulher suportou a prova. Ela não se sentiu humilhada por Jesus, não se ressentiu, não tinha orgulho para ser ferido. Antes entendeu o que precisava era se humilhar ainda mais. Tinha consciência da miséria terrível que ela vivia. Ela não mediu esforços, se humilhou e foi exaltada. Te pergunto aqui, na verdade, quem que expulsou o demônio lá da filha dela? Foi Jesus? Você vê Jesus expulsando aqui? No Evangelho de Marcos, sabe o que está escrito? Jesus dizendo para ela o seguinte: mulher, por esta palavra, vai! O demônio já saiu da sua filha. Que palavra? Os cachorrinhos comem das migalhas.
Irmãos, eu creio que Deus quer colocar uma palavra no seu espírito, uma palavra que você tem que liberar para o mundo espiritual que está sobre você. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que está endemoniado ao seu redor. Eu não sei as coisas que estão embarreiradas, travadas, que não andam. Mas eu sei uma coisa, que em cada prova, essa mulher teve uma palavra do Espírito. Por essa palavra, vai. Por isso que Jesus falou com ela o quê? Grande é a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Qual que é a palavra que eu e você temos que liberar para esse tempo em relação ao nosso casamento, nossa família, nossa vida profissional e etc. Qual é a palavra que nós temos que liberar? Será que nós estamos dizendo a palavra de Deus ou nós estamos repetindo uma ladainha dos demônios? O que encalacra ainda mais a situação. Irmãos, olha, quando a gente se vê nessas situações onde Deus trata conosco, Ele vai tratar mesmo. Não é? Porque essas mudanças que Ele faz na nossa vida vai refletir na nossa eternidade. Paulo fala que essa tribulação momentânea que nós passamos não é de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas Deus sabe como nos purificar. Essa palavra tribulação é interessante. Tribulação vem de tribulum. Tribulum, no hebraico, é uma ferramenta usada para tirar a palha do trigo. É um garfo. Então, são as tribulações. Deus bota o garfo dele na nossa alma. E aquilo que é palha, que é para ser queimado, que é só aparência e não tem consistência, Ele vai arrancar. É o processo de Deus. Então, nesses momentos, onde Deus começa a tratar conosco, você pode observar isso. Essas duas posições. De um lado, os nossos ressentimentos, a justiça própria, as decepções, tantas outras feridas do orgulho. No fundo, toda essa resistência é orgulho. Mas de um outro lado, por sua vez, nós podemos também ter uma perspectiva de quebrantamento. Sermos maleáveis. Sofrer as mudanças que Deus quer que nós soframos. Eu, quando leio a história dessa mulher, eu me lembro muito de Moisés. Moisés, uma vida dura, difícil. A vida de um criminoso, um assassino. Mas Deus tinha um propósito para ele. Ficou 40 anos no exílio, quase que uma penitenciária. Penitenciária Jetro, né? Ele mesmo se excluiu do plano de Deus. Mas a Bíblia fala que depois de todo o tratamento de Deus na vida dele, ele se tornou homem mais manso da face da terra. Um homem mais tratável, quebrantado, flexível, totalmente aberto para Deus. Isso se transformou em vida, porque a Bíblia fala, os mansos herdarão a terra. Aos 120 anos, quando o próprio Deus fez o funeral de Moisés, a Bíblia fala, os seus olhos não escureceram, não lhe abateu o vigor. Homem manso, maleável. Então nós podemos ter essas duas posturas. Uma postura de revolta, de endossar o orgulho, ou uma postura de sermos mansos, quebrantados, susceptíveis à correção e ao tratamento de Deus. Irmãos, você ser uma pessoa salva, aceitei Jesus, amém.
Mas eu estou falando sobre você ser um discípulo. Isso vai te custar tudo. Mas isso vai fazer com que você também experimente o poder da eternidade na sua vida. Curva a sua cabeça, então, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. É um momento da gente ouvir a Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela desnuda as brenhas, faz as servas parirem. A palavra de Deus gera vida no deserto. Então deixa o Senhor falar contigo. Até que ponto nós temos discernido as provas de Deus? Tudo isso que tem acontecido com você. Você tem conseguido fazer a leitura correta? Talvez você tenha se esforçado tanto, você tenha batalhado tanto, às vezes até orado tanto, mas você não sai do lugar. E às vezes é a mão de Deus que está no seu peito, não são os demônios, é Deus. Eu gostaria de orar com você. Se você realmente quer dizer assim, quer dizer para Deus, Senhor, eu quero amar o seu tratamento. Eu não quero ser um crente superficial. Eu não quero ser um crente de mentira. Eu não quero viver só de um estereótipo de religiosidade, de um rótulo de evangélico. Mas se você realmente hoje precisa dessa entrega, dessa rendição, eu quero te chamar para esse altar. Um altar para aqueles que realmente querem ser discípulos, querem amar o tratamento de Deus. E quanto mais você ama o tratamento de Deus, mais a vida ganha significado, sabor, sentido. Porque o que adianta, irmãos, às vezes, a gente fazer como aquele homem que se achava muito sábio, que a Bíblia diz, que ele prosperou tanto, falou, eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros maiores ainda, guardar tudo que eu tenho, e daqui a pouco uma voz falou, louco! Hoje pedirão a tua alma, e tudo que você ajuntou para quem será? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se hoje você quer realmente colocar os seus pés nesse altar do tratamento de Deus, da correção dele, uma vida profunda, cheia de significado. Se você precisa de se arrepender do seu orgulho, dessas estruturas, dessas resistências ao tratamento e à vontade de Deus, se você precisa de uma mudança nesse sentido, eu gostaria que você tivesse a liberdade de sair do seu lugar, vir aqui na frente. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Sim, Senhor. Obrigado, Pai. Queria mais ter. Itu e cansou, cita mais que, cita mais.
A cruz é sempre um paradoxo. É uma verdade escondida numa contradição aparente. Eu sei que você, nesse altar de hoje, esse não é um altar a princípio de festa, é o seu funeral mesmo. Como Paulo fala, nós somos reputados ao matadouro. Mas é aí que nós experimentamos essa vida que salta para a eternidade. Aquela que está escondida com Cristo em Deus. Deixa a palavra vir ao seu coração. O discernimento do tempo que você está vivendo. O discernimento da prova que você está passando. Senhor, em nome de Jesus, eu quero me identificar com essas pessoas nesse altar. O Senhor conhece a dor de cada uma delas, as frustrações, o empenho. Muitas vezes nos sentimos, Senhor, tão desnorteados no meio de tantas lutas e conflitos. Senhor, mas eu oro, Senhor, que venha um discernimento claro sobre essas pessoas. Senhor, que esse vale que elas estão passando, que nesse vale seja onde o Senhor vai moldá-las, como o oleiro faz com o barro. Que o Senhor tenha liberdade de tratar. Nós queremos esse tratamento, Senhor. Nós queremos nos tornar nas pessoas que o Senhor tem planejado. No nome de Jesus. Nós não queremos mais resistir ao seu tratamento. Queremos nos humilhar diante do Senhor. Queremos remover realmente todas essas estruturas, todas essas resistências, todo o orgulho, toda indisponibilidade à sua correção. Nós julgamos por terra, Senhor. Queremos a sua graça. Nós não queremos mais ficar medindo forças contigo, tentando empurrar a sua mão com o nosso peito. Não, Senhor. Nós queremos a sua graça, o seu favor. Fecha, Senhor, as portas que têm que ser fechadas, abre as que têm que ser abertas. Abala tudo aquilo que é abalável, para que as coisas que são eternas se estabeleçam na vida dessas pessoas. Eu preciso te dizer que talvez o processo de algumas pessoas ainda tem muita água para correr aí pela frente. Essas coisas nunca são instantâneas na nossa vida. Mas quando você tem um entendimento do que Deus está fazendo com você, sua vida vai ganhar um outro significado. Não foge do tratamento, não. Enfrenta de bom coração. Aceita a disciplina. Aceita a correção de Deus. Eu gostaria também que nesse momento agora, que nós pudéssemos interceder pelos nossos familiares. Essa mulher tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Se tem alguém na sua família que Deus está te trazendo agora, que está numa situação caótica, recebe o coração de Deus por essa pessoa agora. Se identifica com essa pessoa. Recebe a compaixão dele. A compaixão é o território dos milagres. Jesus olhava para as multidões com compaixão. Recebe essa compaixão no seu espírito.
Intercede por essa pessoa agora. Clama por ela. Nesse espírito de humilhação e discernimento, discernindo as raízes da sua linhagem, da sua família, os esquemas de iniquidades que têm se propagado. Se coloca na brecha em confissão, em quebrantamento, e clama por essa pessoa. Senhor, tem misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia das nossas vidas. Vem, Senhor, vem sobre as nossas vidas, vem sobre os nossos familiares. Alcança-os, ó Deus. Restaura. Tira-nos, bem como os nossos familiares, de uma vida superficial, uma vida fútil. Tira-nos disso, Senhor. Nós queremos entender o sentido mais profundo da nossa existência. Nós queremos viver essa vida com um toque da eternidade no nosso espírito. Com a certeza de que nós estamos realmente caminhando no seu propósito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Quero abençoar cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. O Senhor te abençoe. No nome de Jesus. Tuas mãos descansarei, meu coração te entrego, meu mundo